9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão é a temperatura em que um sólido se transforma em líquido. É a temperatura em que a pressão exercida pelas moléculas do sólido é igual à pressão exercida pelas moléculas do líquido. Nesse ponto, as moléculas do sólido começam a se mover mais rapidamente e se afastar uma das outras, formando um líquido. O ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido se transforma em gás, é a temperatura em que a pressão exercida pelas moléculas do líquido é igual à pressão atmosférica. Nesse ponto, as moléculas do líquido começam a se mover muito rapidamente e se afastar uma das outras, formando um gás. Exemplos: o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, ao nível do mar. Energia cinética é a energia associada ao movimento de um objeto. Exemplos: um carro em movimento, uma bola em rotação. Energia potencial é a energia armazenada em um objeto devido à sua posição ou configuração. Exemplos: uma bola no topo de uma colina, um reservatório de água elevado. Energia térmica é a energia associada à temperatura de um objeto. Exemplos: o calor de um fogão, a temperatura de um forno. Energia elétrica é a energia associada ao fluxo de elétrons. Exemplo: corrente elétrica em um fio, o funcionamento de um aparelho elétrico. Energia química é a energia armazenada em ligações químicas. Exemplos: a combustão de gasolina em um motor, reação química em uma bateria. Energia nuclear é a energia armazenada no núcleo de um átomo. Exemplo: a fissão nuclear em um reator nuclear, a fusão nuclear no Sol. Energia radiante é a energia associada à radiação eletromagnética. Exemplo: a luz do sol, a radiação de um laser, a onda de um rádio. Energia sonora é a energia associada a ondas sonoras. Exemplos: o som de uma música, a voz humana. Corpo. Um corpo é uma entidade física com existência independente, ocupando espaço e tendo propriedades físicas como massa, volume e densidade. Exemplos: uma bola, um livro, um ser humano. Matéria. A matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. É composta por partículas fundamentais como átomos, moléculas que se organizam em formas diferentes e estruturas e formas. Exemplos: ar, água, pedras. Objeto. Um objeto é uma entidade concreta e identificável, que pode ser percebida pelos sentidos ou medido. Objetos podem ser naturais, como uma pedra, ou artificiais, como um carro. Exemplo: uma cadeira, um computador, um livro. Sistema. Um sistema é um conjunto de componentes e interconectados que funcionam juntos para realizar uma função ou alcançar um objetivo. Sistemas podem ser físicos, como um motor, biológico, como um corpo humano, ou sociais, como uma organização. Exemplo: um sistema de som, um sistema operacional, um ecossistema. As unidades de medida são padrões utilizados para expressar a quantidade de uma grandeza física, como comprimento, massa, tempo, temperatura e etc. E algumas principais unidades de medida são as unidades de comprimento, que é o metro, que é só o m, que é a unidade básica de comprimento, o centímetro, que é o cm, que é 1 dividido por 100 de 1 metro, o milímetro, que é mm, que é 1 dividido por 1000 de 1 metro, o quilômetro, que é km, que é 1000 metros. Já as unidades de massa são a grama, que é o g, que é a unidade básica de massa, o quilograma, que é o kg, que são 1000 gramas, a tonelada, que é o t, que são 1000 quilogramas. As unidades de tempo são os segundos, que é o s, a unidade básica de tempo, o minuto, que é o m e n, que são os 60 segundos, a hora, que é o h, são 60 minutos, e dia, que é d, são 24 horas. As unidades de temperatura, que são os graus Celsius, que é o C, que é a unidade básica de temperatura, o grau Fahrenheit, que é o F, que é a unidade de temperatura utilizada nos Estados Unidos, o Kelvin, que é o K, que é a unidade de temperatura absoluta, e tem agora as unidades de área, que são os metros quadrados, que é o m ao quadrado, que é a unidade básica de área, os centímetros quadrados, que é o 100 m ao quadrado, que é 1 dividido por 10.000 de 1 metro quadrado, os quilômetros quadrados, que é km ao quadrado por 1000 metros quadrados. Agora as unidades de volume, que são metros cúbicos, que é m ao cubo, que é a unidade básica de volume, os litros, que é o L, 1 dividido por 1000 de 1 metro cúbico, milímetro, que é ml, 1 dividido por 1000 de 1 litro. E agora as unidades de velocidade, que é o metro por segundo, o m/s,
que é a unidade básica de velocidade, o quilômetro por hora, que é o km/h, que é a unidade de velocidade comum. E essas são as principais unidades de medida. O movimento é a mudança de uma posição de um objeto em relação ao tempo e ao espaço, envolvendo uma mudança contínua e dinâmica de sua localização, velocidade e direção. O movimento ele pode ser descrito em termos de velocidade, que é a taxa de mudança de posição, a direção, que é o sentido em que o objeto se move, a aceleração, que é a taxa de mudança de velocidade, a trajetória, que é o caminho percorrido pelo objeto. O movimento ele pode ser classificado em diferentes tipos, incluindo o movimento retilíneo, o movimento circular, o movimento oscilatório, o movimento rotacional. As grandezas que caracterizam os movimentos são o deslocamento, que é a mudança de posição de um objeto em relação à sua posição inicial. Por exemplo, um carro ele se move de uma cidade para outra, percorrendo uma distância de 100 km. 2. A velocidade, que é a taxa de mudança de posição de um objeto em relação ao tempo. Por exemplo, um carro se move a uma velocidade de 60 km por hora. A terceira, aceleração, que é a taxa de mudança de velocidade de um objeto em relação ao tempo. Por exemplo, um carro ele acelera de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Quarto, a direção, sentido que o objeto se move. Por exemplo, um carro se move da direção norte e sul. Quinto, a trajetória, caminho percorrido pelo objeto. Por exemplo, um projétil segue uma trajetória parabólica. Alguns tipos de movimentos são o movimento retilíneo, que é o movimento em uma linha reta. Por exemplo, um carro ele se move em uma estrada reta. 2. O movimento circular, que é o movimento em um círculo. Por exemplo, um carro ele se move em uma curva fechada. Terceiro, o movimento oscilatório, que é o movimento em que se repete um ciclo. Por exemplo, um pêndulo se move para frente e para trás. Quarto, o movimento rotacional, que é o movimento em torno de um eixo. Por exemplo, um avião ele gira em torno do seu eixo durante o seu voo. As variações que caracterizam os movimentos são a variação de velocidade, que é a mudança na velocidade de um objeto em relação ao tempo. Por exemplo, um carro ele acelera e desacelera em uma estrada sinuosa. 2. A variação de direção, que é a mudança na direção de um objeto em relação ao tempo. Por exemplo, um avião ele muda a direção durante um voo. Terceiro, a variação de aceleração, que é a mudança na aceleração de um objeto em relação ao tempo. Por exemplo, um carro ele acelera e desacelera em uma estrada com curvas. O movimento retilíneo é que o movimento em uma linha reta sem mudança de direção. Por exemplo, um carro ele se move em uma estrada reta. E a velocidade constante é que o movimento ele se move a 60 km por hora. E a aceleração é o carro que acelera de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. O deslocamento é que o carro percorre 100 km em 2 horas. O movimento circular é que é o movimento em um círculo com mudanças contínuas de direção. Por exemplo, um carro se move em uma curva fechada. A velocidade angular é que o carro se move a 30 graus por segundo. O raio da curva é o carro que se move em uma curva de 50 metros, de raio de 50 metros. E o período é quando o carro completa uma volta em 10 segundos. O movimento oscilatório é quando o movimento que se repete em um ciclo com mudanças de direção. Por exemplo, um pêndulo se move para frente e para trás. A frequência é o pêndulo quando oscila de 2 Hz. A amplitude é o pêndulo quando se move de 10 cm para frente e para trás. O período é o pêndulo completa um ciclo de meio segundo. A definição rotacional é o movimento em torno de um eixo com mudanças contínuas de direção. Por exemplo, um avião quando gira em torno de seu eixo durante um voo. A velocidade angular é quando o avião gira a 30 graus por segundo. O eixo de rotação é o avião gira em torno do seu eixo vertical. O período é quando o avião completa uma volta de 10 segundos. O movimento composto é quando o movimento que combina com dois ou mais movimentos. Por exemplo, um avião ele se move em uma trajetória curva e ao mesmo tempo gira em torno do seu eixo. Os componentes do movimento são o avião, quando se move em uma trajetória curva, ele gira em torno do seu eixo vertical. A velocidade resultante é quando o avião ele se move a 500 km por hora em uma direção que gira a 30 graus por segundo, em torno do seu eixo vertical. O referencial é o sistema de coordenadas utilizado para descrever o movimento de um objeto. Por exemplo, um carro ele se move em uma estrada. O referencial ele pode ser o sistema de coordenadas cartesianas, o x, o y e o z, com origem no centro da estrada. A importância o referencial ele é fundamental para descrever o movimento de um objeto, pois ele permite definir a posição, velocidade e aceleração do objeto. A trajetória é o caminho percorrido por um objeto em movimento. Por exemplo, um projétil lançado de uma arma segue uma trajetória parabólica. A importância a trajetória é importante para entender o movimento de um objeto e prever a sua posição futura. A aceleração é a taxa de mudança de velocidade de um objeto em relação ao tempo.
Por exemplo, um carro ele acelera de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. A aceleração é de 10 km por hora em segundos. A importância a aceleração é fundamental para entender o movimento. A temperatura é um fator fundamental que influencia as mudanças de estado físico da água. As mudanças de estado físico da água são importantes para muitos processos naturais e industriais, como o ciclo da água, a climatização e a geração de energia. Além disso, a compreensão dessas mudanças é essencial para entender fenômenos como a formação de nuvens, a precipitação e a formação de gelo. A relação entre a temperatura e a mudança de estado da água é complexa e influencia muitos aspectos da nossa vida diária e do meio ambiente. A água é uma substância única que pode existir em vários estados físicos, dependendo das condições de temperatura e pressão. Aqui estão os principais estados físicos da água. Primeiro, o sólido. O gelo é o estado sólido da água. Ele se forma quando a água é resfriada abaixo de 0 graus, 32 Fahrenheit, a pressão atmosférica padrão. Segundo, o líquido. A água é o estado líquido da água. Ela é a forma mais comum da água e é essencial para a vida na Terra. Terceiro, gasoso. O vapor da água é o estado gasoso da água. Ele se forma quando a água é aquecida acima de 100 graus, 212 Fahrenheit, a pressão atmosférica padrão. O plasma é um estado de matéria ionizada, onde os átomos ou moléculas perderam elétrons e se tornaram íons. A água pode existir em estado de plasma e em condições extremas, como em descargas elétricas ou em reações nucleares. Quinto, superfluido. O superfluido é um estado de matéria com viscosidade zero, onde o líquido pode fluir sem resistência. A água não é um superfluido em condições normais, mas pode existir em um estado de superfluido em condições extremas, como em temperaturas muito baixas. Mudança de estado físico da água. Primeiro, fusão. A mudança do estado do gelo para a água líquida ocorre quando a temperatura aumenta acima de 0 graus, 32 Fahrenheit, a pressão atmosférica padrão. Segundo, ebulição. A mudança do estado da água líquida para o vapor da água ocorre quando a temperatura aumenta acima de 100 graus, 212 Fahrenheit. A pressão atmosférica padrão. Terceiro, a condensação. A mudança do estado do vapor da água para a água líquida ocorre quando a temperatura diminui abaixo de 100 graus, 212 Fahrenheit. A pressão atmosférica padrão. Sublimação. A mudança de estado do gelo para o vapor de água ocorre quando a pressão é baixa o suficiente para que o gelo evapore diretamente para o vapor, sem passar pelo estado líquido. Quinto, deposição. A mudança de estado do vapor de água para o gelo ocorre quando a temperatura é baixa o suficiente para que o vapor condense diretamente em gelo, sem passar pelo estado líquido. Sexto, evaporação. A mudança de estado da água líquida para o vapor de água ocorre quando a temperatura e a umidade do ar permitem que a água evapore. Sétimo, solidificação. A mudança de estado da água líquida para o gelo ocorre quando a temperatura diminui abaixo de 0 graus, 32 Fahrenheit, a pressão atmosférica padrão. Condensação. A mudança de estado do vapor de água para a água líquida ocorre quando a temperatura diminui abaixo de 100 graus, 212 Fahrenheit, a pressão atmosférica padrão. Quarto, sublimação. A mudança de estado do gelo para vapor de água ocorre quando a pressão é baixa o suficiente para que o gelo evapore diretamente para o vapor, sem passar pelo estado líquido. Quinto, deposição. A mudança de estado do vapor de água para o gelo ocorre quando a temperatura é baixa o suficiente para que o vapor condense diretamente em gelo, sem passar pelo estado líquido. O
congelamento da superfície dos lagos e rios ocorre devido à combinação de vários fatores que contribuem para o congelamento da superfície. Primeiro, diferença de densidade. A água é mais densa em temperaturas próximas a 4 graus do que em temperaturas altas ou mais baixas. Isso significa que a água mais quente tende a afundar, enquanto a água mais fria tende a subir. Segundo, resfriamento da superfície. A superfície da água perde calor mais rapidamente do que as camadas mais profundas, devido à exposição ao ar frio. Terceiro, formação de gelo. Quando a temperatura da superfície da água cai abaixo de 0 graus, o gelo começa a se formar. O gelo é menos denso do que a água líquida, então ele flutua na superfície. Massa é a quantidade de matéria contida em um objeto. Compressibilidade é a capacidade de um material reduzir seu volume quando subestimado à pressão. Divisibilidade é a capacidade de um número ser dividido em partes iguais sem deixar resto. Extensão refere-se à área, espaço ou amplitude de algo, seja territorial, matemático ou conceitual. Volume refere-se à quantidade de espaço ocupado por um objeto, intensidade de som ou quantidade de algo. Indestrutibilidade significa ser incapaz de ser destruído, danificado ou alterado, seja fisicamente, emocionalmente, ideologicamente ou tecnologicamente. Impenetrabilidade significa ser impossível de penetrar. A inércia é a tendência de um objeto manter seu estado de movimento ou repouso. Elasticidade é a capacidade de um material retornar ao seu estado original após ser deformado. Descontinuidade é uma interrupção ou quebra na comunidade de algo. Agora vamos fazer o experimento que a gente vai andar um pouco mais rápido e correr. E quem vai fazer essa experiência é o Vinícius. Aí o Guilherme vai marcar aqui o cronômetro. Eu vou marcar aqui o cronômetro. No já, viu, Vinícius? É andando, viu, primeiro? 3, 2, 1 e já. Essa distância de uma sandália para outra foi de 10 metros que a gente mediu. E parei. Em 7 segundos e 46, ele foi de um canto para outro. 7 minutos e 46. Depois do Vinícius ter feito a experiência andando, que ele conseguiu em 7 segundos e 46 milissegundos, agora ele vai fazer andando um pouco mais rápido, como se tivesse apressado para algum compromisso, essas coisas. No já, Vinícius. 3, 2, 1 e já. Ele conseguiu em 5 segundos e 56 milissegundos. Depois de o Vinícius já ter feito a experiência de andando e andando um pouco mais rápido, agora ele vai fazer a experiência correndo. No já, Vinícius. 3, 2, 1 e já. Ele foi em 2 segundos e 23 milissegundos, de um canto para outro. Agora ele vai explicar da experiência que o Vinícius fez, que ele fez um pouco andando um pouco mais rápido e correndo. A forma para a gente achar a velocidade que ele estava percorrendo é velocidade igual a o E, ou a gente pode utilizar o S, que é de espaço ou espaço percorrido, dividido por tempo. O tempo dele andando foi de 7 segundos e 46 milésimos. Então fica velocidade igual ao espaço, que foi de 10 metros, dividido para o tempo, que foi 7 segundos e 46 milésimos. O resultado dessa divisão vai estar um número muito extenso, com muitos números atrás da vírgula. Então, a gente só vai deixar 2 números atrás da vírgula. A gente fez a divisão aqui e o resultado deu 1,34. Esse 1,34 são metros por segundo da velocidade percorrida por Vinícius, ele andando. Agora ele vai fazer o cálculo do Vinícius andando um pouco mais rápido. A velocidade igual. Os metros foram 10 metros, que a gente mediu lá.
10 dividido para 5,56, que foi o tempo percorrido, 10 metros, ele andando um pouco mais rápido. O resultado vai dar 1,79. Esse resultado vai ser muito extenso depois da vírgula, vai ser com muitos números atrás da vírgula. Então a gente só botou 2 números depois da vírgula. 1,79 metros por segundo. Agora, irei fazer para finalizar o cálculo dele correto. A velocidade igual aos 10 metros, que sempre vai ser os 10 metros, porque a gente mediu os 10 metros, né, de uma saudária para outra, dividido para 2 segundos e 23, que foi o tempo que ele fez em 10 metros correndo, que vai ser igual a 4,48. Do mesmo jeito, vai dar um número extenso, com muitos números depois da vírgula. Então, a gente só deixou 2 números. Então, vai ficar 4,48 metros por segundo. Aí, aqui fiz a tabela, quantos metros por segundo. Aí, andando, ficou 1,34 metros por segundo. Andando rápido, ficou 1,79 metros por segundo. E correndo ficou 4,48 metros por segundo. Agora irei fazer a experiência de divisibilidade. A divisibilidade é uma coisa, um exemplo, um sal de pedra. Se pegarmos o sal de pedra, a pedra do sal, a gente consegue dividir em várias partes menores, em vários pedaços pequenos. Divisibilidade é quando a gente consegue dividir algo em vários pedaços menores. Agora irei fazer a experiência de descontinuidade. Por mais compacta que ela possa parecer, toda matéria descontínua existe espaço entre as suas moléculas, o que lhe oferece, o que lhe confere maior ou menor resistência. Um exemplo é o concreto. Quando olhamos de longe, ele parece ser liso, mas quando pegamos uma lupa, podemos ver que ele é uma superfície cheia de furos. Agora irei fazer a experiência da elasticidade, uma capacidade apresentada pela matéria de voltar ao volume e à forma inicial quando cessar a compressão. Um exemplo é uma xuxa de cabelo aqui. Se fizermos uma força, um pouco de força assim, aqui é elástico, fizermos um pouco de força, a tendência de quando eu soltar é que ela volte ao seu estado inicial de quando ela estava na minha mão. Aqui, ela voltou ao seu estado inicial. Se eu fizer um pouco mais de força, aí ela não tende a voltar ao seu estado inicial, porque eu fiz tanta força que ela se esticou muito e não voltou ao seu estado inicial. Agora um experimento sobre a inércia. Eu vou falar sobre como é esse experimento. A inércia é um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento uniforme até que uma força externa atue sobre ele. Vamos imaginar o seguinte. Tem um carro em movimento. Quando freamos o carro bruscamente, é possível perceber de forma nítida que o nosso corpo no assento tende a ir para frente, em continuação com o movimento do carro, até o determinado momento da freada. Agora, em uma bicicleta, quando somos interrompidos por algum obstáculo, bicicleta, quando somos interrompidos por algum obstáculo, as chances de sermos lançados à frente são imensas. Isso dependerá da velocidade em que estávamos na bicicleta. Agora irei fazer a experiência de compressibilidade, uma propriedade que consiste na capacidade de redução no volume do corpo quando ele sofre uma determinada pressão. Para essa experiência eu estou utilizando uma mola de uma caneta aqui, que o tanto de pressão que vai ser usado nela aqui. Se eu fizer uma pressão nela aqui. Essa mola, como é pequena, não tem como apertar tanto assim, porque senão ela vai voar aqui, se eu fizer, se eu tentar, aí ela... Agora eu irei fazer a experiência de extensão, propriedade que a matéria tem a ocupar no espaço. Essa experiência eu estou utilizando uma jarra, que é do liquidificador com água.
Você pode perceber essa propriedade que a matéria tende a ocupar o lugar no espaço, colocando a água em um copo ou em uma jarra. Eu estou utilizando uma jarra aqui. Agora irei fazer a experiência de volume, grandeza, que indicam o espaço ocupado. Para essa experiência, eu vou utilizar um copo medidor aqui do liquidificador, que indica aqui quantos ml tem. Até aqui, o topo tem 1,6 litro. E eu vou utilizar um copo com água, para saber quantos ml tem esse copo de água. Vamos pegar o copo, derrubar a água. Esse copo tem exatamente 500 ml. Agora irei fazer o experimento de indestrutibilidade, que a matéria não pode ser destruída ou criada. Para esse experimento, vamos precisar de uma cuba de gelo. A gente pegou, ela já tiramos do congelador e ela está pedrada. Se a gente esperar ela descongelar e botar de novo no congelador, ela vai voltar para a sua mesma forma, líquida. Não irá modificar ou ser destruída. Por exemplo, se esperarmos aqui, ela descongelar e ficar igual a essa cuba aqui. Essa aqui está líquida. Se ela, assim líquida, a gente botar ela dentro do congelador, ela vai voltar para o seu mesmo estado, que era o estado sólido. Agora irei fazer o experimento da impenetrabilidade, que dois corpos não podem ocupar no mesmo lugar. O exemplo que eu vou estar utilizando é de dois copos aqui. Vamos supor que esses dois copos são duas pessoas. E aqui a mesa é o chão. Se essa pessoa, aqui uma pessoa A, ela está aqui no chão, ela está em pé no chão, essa outra pessoa não pode ocupar o mesmo espaço aqui. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A única pessoa que está ocupando espaço aqui é a pessoa A, que é o copo que está no chão. Agora irei fazer o experimento da massa. Para esse experimento, como não tem uma balança para me pesar em casa, eu vou utilizar uma balança de cozinha para pesar algum alimento. E o alimento que eu vou pesar é o arroz. Você vai ligar a balança para conseguir pesar o arroz. Depois de ter ligado a balança, vocês pegam o peso que você vai utilizar para medir o peso. Aí aqui, o arroz, ele tem, no pacote diz que ele tem 1 kg. Mas aqui passou um pouco e tem aqui 1,18 kg. Esses 18 talvez seja do pacote. Agora eu vou fazer com vocês uma experiência mostrando a mudança dos estados físicos. A primeira experiência é sobre o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, em que o gelo acaba recebendo calor e com isso descongela. Continuando o experimento, vou mostrar agora os pontos de vaporização. Dentre eles, aqui está o ponto de evaporação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. As roupas recebem calor do ambiente de forma lenta, com isso as mesmas perdem água, evaporam e secam. Ainda nos pontos de vaporização, temos o ponto de ebulição, que consiste também na passagem do estado líquido para o gasoso. O fogo, que é uma fonte alternativa, libera calor para a panela, que por sua vez é um condutor de calor, esquentando a água até o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. E por fim temos o ponto de calefação, que também consiste na passagem do estado líquido para o gasoso. Neste caso, a água vaporiza muito rápido, pois a temperatura na panela ultrapassa a da água, dessa forma agitando fortemente as moléculas. Tem o processo de solidificação, no qual consiste a passagem do estado líquido para o sólido.
a sublimação. A gente não conseguiu preparar uma experiência, mas eu vou colocar um vídeo para mostrar a vocês como é que funciona. E por fim, tem a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Como podemos ver, a água está evaporando, está virando gás. E agora eu vou tampar. Com isso, o gás que a água se tornou vai bater na panela e vai voltar ao estado que estava antes. Agora eu vou explicar para vocês como se calcula a densidade de um corpo usando como base a experiência que tem no livro na página 41. Você vai precisar de uma proveta ou um copo medidor, uma pedra e uma balança. O livro também pede uma jarra de água para você pôr, mas só colocar água e vamos embora. Para começar, você vai olhar quanto tem aqui. Tem 200, vai ser 200. Tem 200, tem aqui. E você vai guardar o valor, são 200 ml de água. 200 ml. Tá feio, mas vai ficar. 200 ml de água e depois você vai pegar a pedra, vai colocar aqui dentro e ver o valor que vai ficar. Pois como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, quando eu colocar a pedra, a água vai subir. 210, 220, 230. Esse é o valor que ficou com a pedra. 230 ml. Quase que eu esqueci. E depois você vai calcular a diferença entre os dois. Qual seria a diferença? A diferença é a subtração. Diferença de 230 para 200 é 30. Essa é a diferença. Aí agora você vai pegar a pedra. Lembrando que não é só com pedra, pode servir para qualquer outro tipo de corpo. Agora tem que ser no recipiente adequado. Você não vai colocar a pessoa dentro do copo, né? Pelo amor de Deus. Jogar a pedra para... Cala a boca, Diego. Tem o vídeo atrás. Ligar. Desculpa. 61. Do 61 vai fazer agora. Esse é o valor daqui, da diferença dos dois. Como o valor em gramas da pedra deu... Coloca 60 aqui, a balança comigo alguma coisa, deixa 60. Foi 60, que é o valor em gramas da pedra, dividido pela diferença dos 2 ml. Dividido pela diferença. E vai fazer a divisão. 30 para 60. Vamos lá, produção. Quem é inteligente para responder? 30 para 60 é 2, produção. Porque 2 vezes 30 é 60. Você subtrai 0. Então, ela tem 2 de densidade. A densidade da pedra é 2. Só que também, para calcular a densidade, a gente pode calcular pela fórmula. Qual é a fórmula para calcular a densidade? D de densidade igual a massa, M minúsculo, porque massa é M minúsculo, dividido para V maiúsculo, porque V minúsculo é velocidade. Então, como a gente calculou? Qual é o valor da massa? Da massa é o valor da pedra, os gramas da pedra. Produção, quem lembra? 60. Muito bem, produção, é 60. Eu vou ajeitar aqui certinho para ficar melhor. Vai ficar D, que é o que a gente está tentando descobrir, igual a 60, que é o valor da massa. E qual é o volume de produção? 230. 230 produção. 30 produção. 30. Que vai dar igual a 2. O resultado vai ser o mesmo das duas. A diferença é que você pode fazer daquele jeito ou pela fórmula. Agora eu vou fazer a experiência do repolho roxo. Tá aqui todos os componentes que a gente conseguiu achar. A gente pôs 4 ácidos e 4 bases. E vamos embora ver se dá certo. Começar daqui, suco de laranja. Vinagre. Suco de tomate. E suco de limão. E assim ficaram os 4 ácidos. Agora vamos para as bases. Carbonato de sódio. Água sanitária. Sabão em pó. E por fim o detergente de cozinha. E foi assim que todos ficaram. A mudança de cor ocorre porque o repolho roxo ele tem uma substância chamada antocianina, que quando misturada com outros tipos de substâncias acaba mudando de cor. Como a gente viu, se misturada com um ácido, vai ficando num tom mais avermelhado, mais rosado, enquanto misturada com a base, vai ficando num tom mais esverdeado.
Lembrando que nem sempre as bases e os ácidos vão ficar na mesma cor esperada, pois se qualquer um deles tiver algum componente químico que mexa na sua composição, vai acabar ficando de uma cor diferente, como nós vimos aqui. Então, toma cuidado. Agora eu vou mostrar tipos de energia todos citados no livro. Vamos começar pela energia cinética. É a energia que um objeto possui quando está em movimento e ela é a energia associada à velocidade de um objeto. Agora vamos passar para outros tipos de energia. Temos a energia elétrica, que é a que passa nos postes. Temos a energia luminosa, que é a energia que absorve a energia elétrica e transforma em luz, como a gente tem nas lâmpadas. Temos a energia térmica, que é muito comum nos ferros de passar, em que o ferro, quando conectado na tomada, ele absorve essa energia elétrica e transforma em calor. Nessa região, energia térmica, então. Temos também a energia sonora, que é produzida por um som. E esses são os tipos de energia.